Graça e paz. Eu queria hoje vir compartilhar um texto bíblico com vocês e ele está no livro de Colossenses 1:27. Nele está escrito assim: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Irmãos, eu estou com muita saudade de vocês. Até breve e tchau. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e
prezados irmãos, estamos iniciando este culto online e para iniciá-lo vamos ler o Salmo número 46, que assim se expressa: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que as salações tem feito na terra. Ele põe termo à guerra e até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Prezados e queridos irmãos, neste culto online ainda que estamos impedidos de nos reunir fisicamente, e se reunirmos, nós teremos que tomar as providências do decreto municipal, principalmente no meu caso, que já ultrapassei a barreira dos 70, e com alguns problemas de saúde, quer dizer, a coisa está ficando difícil. Mas é um prazer imenso, irmãos, neste domingo, nos dirigir à amada igreja, aos irmãos, aos visitantes, àqueles que nos assistem, e dizer da nossa alegria de pertencermos ao povo de Deus, à Igreja Batista Mandacaru, aos irmãos que ali congregam. E nessa época de pandemia é sempre uma oportunidade para nós fazermos reflexões profundas. Pandemia, para nós os crentes, também é tempo de ceifar, é tempo de colher, é tempo de plantar. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã, e como temos visto ao longo dos dias, até um quinteto misto, eu tenho visto aí, e a gente fica tão animado, os irmãos felizes, cantando juntamente com as irmãs. Tenho visto também esses dias a filha do irmão Klinger, eles três, o Klinger, o filho e a moça, e ela, numa voz para mim impecável, cantando maravilhosamente bem. E temos visto os irmãos de maneira online. É uma alegria, porque cada irmão, para mim, é uma preciosidade, porque faz parte da minha sincera amizade do corpo de Cristo, né? Então, desejo aos irmãos um culto maravilhoso e que este salmo que acabamos de ler possa ser ele um grande instrumento para as nossas vidas, para o nosso labutar, para as nossas lutas, para as nossas vitórias. Que em tudo possamos buscar o Senhor e entender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui alegres porque estamos diante da Tua presença. Abençoa a Tua Igreja Batista Mandacaru. Abençoe a diretoria. Abençoe o coro diaconal. Pastor André e demais pastores têm prestado serviços ao Teu reino ali. Abençoa a nossa juventude, as nossas crianças, adolescentes, adultos. Fortalece os nossos vínculos em Cristo. Receba, Senhor, a nossa oração e cuida de cada um de nós. Assim oramos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, aquele abraço a todos e a convicção de que muito breve estaremos juntos. Que Deus nos abençoe. Precisa da chuva.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos ter o nosso momento de oração agora. Nós vamos orar pela nossa igreja e também por missões. Eu convido você a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. Pai querido, obrigada, Senhor, pelo seu cuidado nas nossas vidas. Obrigada porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, suprido as nossas necessidades. Senhor, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Queremos te pedir para que o Senhor venha nos limpar e nos purificar de todo mal. Nós também queremos te pedir, de uma forma muito especial pela nossa igreja, para que o Senhor continue à frente de tudo, para que o Senhor esteja à frente de tudo, de todas as decisões, de todos os ministérios, de todos os líderes, para que o Senhor reine na nossa igreja, para que tudo que for feito seja feito para a honra e glória do Teu nome, Pai. Pedimos para que o Senhor dê sabedoria à diretoria, aos líderes, para saber quando devemos retornar, Senhor, quando devemos retomar as nossas atividades, Pai. E enquanto isso não acontece, Senhor, pedimos para que o Senhor nos mantenha unidos, mesmo que longe um do outro, para que o Senhor nos mantenha firmes no Senhor, firmes na Tua palavra, Pai, e certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós também queremos te pedir pelos missionários que estão espalhados ao redor do mundo. Colocamos a vida de cada um deles no Teu altar. O Senhor conhece, Deus, cada um, o Senhor conhece a sua família. E pedimos para que o Senhor sustente cada um deles, supra suas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Pedimos para que o Senhor dê sabedoria a eles, para que o Senhor renove a fé, renove as forças e a esperança, Deus, de cada um diante de tudo isso que nós estamos vivendo, Pai. Para que eles não se sintam só, para que eles não se sintam desamparados, Deus. Acampe seus anjos ao redor deles, esteja à frente do trabalho que eles têm desenvolvido, para que eles alcancem cada vez mais pessoas, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam salvas, Deus, pelo trabalho que eles têm feito. Dê sabedoria, entendimento e discernimento a cada um deles. Esteja à frente, Pai, derrubando todas as barreiras, Senhor,
e desfazendo toda a obra do inimigo, Pai. Pedimos para que a Tua palavra se espalhe, Deus, para que todos tenham conhecimento da Tua palavra, para que as pessoas tenham a oportunidade de entregar a vida ao Senhor, Pai. Continua usando, Senhor, a vida de cada um dos missionários, continue sustentando, Pai, cada um deles, e usa também as nossas vidas, Senhor, para cumprirmos o ID, Senhor, para que cada um de nós também seja testemunha do Senhor, do seu amor e daquilo que o Senhor fez e tem feito nas nossas vidas, Deus, para que a gente também traga cada vez mais pessoas para perto de Ti, para que as pessoas conheçam ao Senhor, Deus, através da nossa vida, para que elas sejam impactadas, para que elas entreguem suas vidas a Ti, Deus, que nós sejamos usados pelo Senhor, que nós sejamos instrumentos, Deus, das Tuas mãos. É isso que nós te pedimos e que seja feita sempre a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. He's my king, outra vez.
sobre tudo, sobre todos. Tu és rei, tu és Senhor. O teu povo te adora, o teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza e esperança, dono do meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Sobre tudo, sobre todos, tu és rei, tu és Senhor. O teu povo te adora, o teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza e esperança, dono do meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Irmãos, eu quero convidá-los para esse momento de intercessão, que você se junte a mim e juntos levantaremos um grande clamor pelo nosso país, pela nossa igreja. Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus neste momento, o coração agradecido pelas bênçãos recebidas todo esse tempo, pelo pão nosso de cada dia. Te agradecemos, ó Senhor, pelos teus feitos sobre a vida do teu povo, Pai. Te louvamos e agradecemos porque o Senhor nos tem abençoado dia a dia, tem cuidado de nós, ó Pai. A tua mão não se encolhe, Senhor Deus, ela está sempre estendida, Senhor Deus, ao nosso favor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar por aquelas pessoas que estão precisando do Senhor, seja por enfermidade, ó Deus amado, que o Senhor, a tua mão santa e curadora possa estar sobre a vida dos nossos irmãos. Lembramos agora da irmã Nair, Senhor Jesus amado, colocamos ela diante do teu altar, pedimos que o Senhor esteja com ela, ó Pai amado, que o Senhor esteja dando conforto para ela, renove as forças da Marlene, Senhor Deus, para cuidar da irmã Nair. Lembramos, Senhor Deus amado, da irmã Esther, ó Pai amado, lembramos da irmã Argentina, Senhor Deus amado, do pessoal da terceira idade, ó Pai, nós queremos clamar por eles, Senhor Deus, que o Senhor esteja fortalecendo, Senhor Deus, dando saúde a cada um, ó Pai. Ó Deus, nós queremos clamar também pelos nossos irmãos que se encontram desempregados. Senhor, tem misericórdia. Abre a porta de um emprego, Senhor Deus amado, para o teu povo, Senhor Deus amado. Nós pedimos, Senhor Deus amado, por aqueles irmãos que têm se colocado diante do Senhor todos os domingos, ó Pai, com a sua causa. Pai, nós queremos somar a nossa voz juntamente com a dele. Pedimos que o Senhor venha atender o pedido dele segundo a tua vontade, ó Pai, segundo os propósitos que o Senhor tem na vida de cada irmão. Mas que o Senhor possa colocar, ó Deus amado, que o Espírito Santo possa tocar e acalmar, Senhor Deus amado, o coração ansioso, angustiado pela espera. Que o Espírito Santo possa estar acalmando, Senhor Deus,
dando paz, e que os meus irmãos aprendam a confiar no Senhor, aprenda a esperar o tempo perfeito do Senhor, ó Pai. Deus, e agora entra em cada lar, Senhor Deus amado. Os meus irmãos que nós estamos participando deste culto, cada um desses lares, Senhor Deus, o Senhor entra com a Tua bondade, entra com a Tua misericórdia, entra com a Tua provisão, Senhor Deus amado. Estenda Tuas fortes mãos, Senhor Deus, sustenta aqueles que estão fracos. Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, todos aqueles pedidos que são colocados diante, ali no relógio de oração. Deus, como ser humanos falhos, nós esquecemos, mas o Senhor jamais esquece, Deus, daqueles pedidos que estão ali, pedindo, Senhor Deus, por saúde, pedindo por proteção, Senhor Deus, por causa dos seus trabalhos. Deus, em nome de Jesus, atenda a cada um, Senhor Deus amado, atenda, Senhor Deus, protege cada um, Senhor Deus amado, daqueles meus irmãos e tantos outros pedidos que nós recebemos de oração, Senhor Deus, e que nós já apresentamos diante do Senhor, e nós aguardamos a Tua vontade, aguardamos no Senhor, ó Pai amado. Pai, abençoe este momento que nós estamos nos dedicando ao Senhor em culto, Pai, em família, Pai, que nós possamos ser muito abençoados, agraciados com a Tua palavra, Senhor Deus. Abençoe o Teu servo que vai trazer a palavra agora, Senhor Deus amado. Edifica os nossos lares, firma os nossos lares, Senhor Deus amado, a cada dia, e nos dê a graça, Senhor Deus, de pouco tempo, breve tempo, estarmos reunidos, Senhor Deus, como corpo de Cristo lá na igreja, Senhor Deus, que nós possamos orar e clamar ao Senhor juntos, ó Pai, dentro da nossa igreja IBM, Senhor Jesus. Agora fica conosco, Senhor Deus, e aceita o nosso culto, Senhor Deus, de gratidão, aceita o nosso coração grato, Senhor Deus, pelo Teu sustento, pelo Senhor estar conosco, ó Pai amado, e que no restante deste culto, Pai, o Espírito Santo possa falar conosco, Senhor Deus, que nós possamos estar com o nosso coração aberto para receber da Tua palavra, Senhor Deus. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, como um cheiro suave, Senhor Deus, que possa chegar até o Seu trono de graça. É o que nós clamamos e desde já queremos agradecer, ó Pai, pelas respostas de oração que o Senhor está dando, Senhor Deus amado, a cada um dos seus. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, graça e paz. Já faz 2 meses e meio que não nos reunimos na igreja para juntos louvarmos e glorificarmos a Deus por causa da pandemia. A saudade no meu coração e certamente no coração dos irmãos de estarmos juntos, porém precisamos ser prudentes. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 1: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aguardemos com paciência. O assunto que vamos tratar nesta noite é sofrimento. O texto encontra-se em Hebreus capítulo 5, versos 7 a 10. Veja o que diz a palavra do Senhor. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, o sofrimento faz parte da vida. Nós vivemos num mundo decaído por causa do pecado. A palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo 5, verso 19, que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Somos de Deus porque recebemos a Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor. Portanto, pertencemos a Cristo. Quem não recebeu a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, pertence ao mundo. O mundo é um sistema corrupto, organizado, iníquo, dominado por Satanás, ou seja, pelo maligno. As consequências do pecado de Adão e Eva
trouxeram sofrimento à humanidade. Eu gosto de sempre ver as canções, principalmente dos cancioneiros populares, que conseguem se expressar dentro da sua realidade o sofrimento humano. Veja o que diz Luiz Gonzaga na sua música Asa Branca. Diz assim em parte dos seus versos: quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. O sofrimento abrange o físico, os problemas de ordem emocionais, o estado de ânimo e pode também, num sentido figurado, trazer dificuldades na vida, como a miséria, a penúria. O sofrimento é uma sensação consciente ou inconsciente de dor, mal-estar, esgotamento ou infelicidade. Sofrimento tem muitos sinônimos. Um deles é a dor moral. A dor moral abrange a aflição, o desgosto, angústia, preocupação, amargura, tormento, penar, ânsia, ansiedade, suplício, tristeza, martírio, pesar, consternação, dissabor, calvário, mortificação, prova, provação, paixão. Também atinge a dor física, dor, padecimento, tortura, ou ainda a dificuldade financeira, dificuldade, miséria, penúria, pobreza. Também o infortúnio, a fatalidade, a infelicidade, o mal, o desastre, o flagelo, a desventura. Nós, crentes em Cristo Jesus, somos pecadores e imperfeitos. Lembremos que o nosso mestre Jesus sofreu quando esteve neste mundo, mas ele nos deixou uma palavra de ânimo. Lá em João, capítulo 16, verso 33, ele diz: no mundo passais, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, irmãos, todos nós passamos e passaremos, enquanto estivermos nesse mundo, pelo sofrimento da dor moral, da dor física, pela dificuldade financeira, pelo infortúnio, pela fatalidade. Olhando para o texto lido, quero pensar em algumas proposições. A primeira é que o sofrimento, ele nos fortalece. Jesus, nos dias da sua carne, diz o texto, ele faz uma afirmação, o autor da carta aos Hebreus, que Jesus era humano, que ele tem uma história como homem, que ele tem um registro histórico, apesar dele ser o Deus Emanuel, o Deus conosco. Também ele afirma que com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, Jesus se expressou. Ele se identifica conosco. Ele sabia que iria passar pelo sofrimento. Ele já estava passando quando ele estava ali no Getsemane, passando pela agonia, pela dor, pelo sofrimento. No jardim do Getsemane, suas orações foram acompanhadas de suor de sangue. Um forte clamor, Jesus se expressou a quem o podia livrar da morte, ao Deus libertador. Portanto, o interior de Jesus, o sofrimento no interior foi muito intenso. Os evangelhos não citam que Jesus chorou quando estava no Getsemane. Donald Guthrie, no seu livro Hebreus, Introdução e Comentário, diz: aquele que chorou diante do túmulo de Lázaro, certamente chorou em outras ocasiões de forte emoção. O autor da carta aos Hebreus fala das lágrimas de Jesus diante do sofrimento, por causa da dor pela qual ele passou. Para nós, a morte, por mais confiança que tenhamos em Cristo, é um sofrimento que nos traz certa aflição, certo pavor. Não era esse o propósito inicial de Deus para o homem. O pecado trouxe a morte física e a morte espiritual.
Por isso Jesus passou pela morte. Veja o que diz a palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 2, verso 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Se Jesus não tivesse morrido, ele não teria ressuscitado, e nós não teríamos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, porque Jesus não teria derramado o seu sangue em nosso favor. Nós damos graças a Deus porque Jesus enfrentou essa luta, passou por esse sofrimento e ressuscitou dos mortos para nos dar vida, vida abundante e vida eterna. Quando Jesus chorou no Getsemane, nós podemos entender, através dos estudos científicos, que as lágrimas diminuem a dor, produzem um efeito analgésico, trazem sensação de alívio, bem-estar, libera o estresse, produz limpeza interior, e certamente isso ajudou Jesus a prosseguir na sua missão. Ele fez orações, súplicas, clamou e chorou, derramou lágrimas. Ele foi ouvido por causa da piedade, diz aqui a palavra do Senhor. No Getsemane, Jesus pede, como nós vemos lá em Lucas, capítulo 22, verso 42, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus foi ouvido por causa da sua perfeita aceitação da vontade divina. Morrer em favor de todos os homens, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Como diz lá em João 12, 27, no sofrimento de Jesus, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Você está sofrendo? Jesus nos deixou exemplo diante do sofrimento. Clame, chore diante do Senhor. O choro vai aliviar a sua dor. O salmista diz, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Faça orações, suplique. A palavra de Deus diz que ele ouve a oração do justo, como diz lá em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Uma outra proposição, o sofrimento de Jesus e o seu aprendizado. Veja em Hebreus, capítulo 5, verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A minha pergunta, por que Jesus aprendeu a obediência? Jesus Cristo era perfeitamente Deus e também perfeitamente homem. Ele era um filho divino e não há qualquer sentido quanto à aprendizagem, quanto a ser Deus. Filho, também ele era o filho como homem perfeito. E segundo Donald Guthrie, diz que foi um processo progressivo de demonstrar a vontade do Pai, tornar a vontade do Pai a sua vontade, cujo clímax chega ao abordar a morte. A palavra diz, faça-se a tua vontade e não a minha. Foi isso que Jesus disse no Getsemane. É a evidência conclusiva da obediência do Filho ao Pai. Em Filipenses, no capítulo 2, versos 6 a 8, nós temos o seguinte, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Portanto, meus irmãos, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas.
Veja o que diz aqui em Hebreus, capítulo 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Você é obediente a Cristo? Você aprendeu a obediência? Você aprendeu a aplicar a palavra de Deus na sua vida? Um dos primeiros mártires, citado por Charles Spurgeon em um dos seus devocionais, disse: eu posso suportar tudo, pois Jesus sofreu e agora ele sofre em mim. Ele simpatiza comigo e isso me faz forte. Meu amado, você tem consciência de que você tem um sumo sacerdote que se compadece das suas fraquezas? A palavra de Deus diz lá em Lucas, no capítulo 9, verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Já te perseguiram por causa do nome de Jesus? Fizeram piada? Te humilharam? Jesus disse no Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós estamos aprendendo. Não somos perfeitos. Precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus nos incita a ficarmos firmes, como diz lá em Romanos, no capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e tenham a vida eterna em Cristo Jesus. Tenham vida abundante, vida eterna. Terceira proposição é o sofrimento de Jesus e seu aperfeiçoamento. Veja o que diz o verso de número 9 do capítulo 5 de Hebreus. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência de Jesus foi submetida a teste durante toda a sua vida. Hughes, citado por Donald Guthrie, disse: seus sofrimentos, os sofrimentos de Jesus, tanto testaram quanto vitoriosamente suportados, atestaram sua perfeição, livre de fracasso e de derrota. A perfeição de Cristo é a base para a nossa salvação. E por essa razão diz o texto de Hebreus que ele se tornou o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Os que receberam a Cristo e os que lhe obedecem à sua palavra, vivem para Cristo. São filhos de Deus, como diz Gálatas, capítulo 3, verso 26. Pois todos vós são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Todos os filhos de Deus são um em Cristo Jesus. Em Gálatas 3:28 nós temos essa afirmação: de Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há separação de cor, raça, sexo, porque o autor da salvação nos fez um nele. Martin Luther King disse o seguinte: quando o meu sofrimento foi aumentado, logo percebi que havia duas maneiras de responder à situação: reagir com amargura ou transformar o sofrimento em uma força criativa. Eu escolhi a segunda. Você está sofrendo? Seja resiliente. Resiliência é a capacidade que nós temos, dada por Deus, de superar a dor e as situações difíceis ou extremamente difíceis da vida. Busque a Deus.
Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Jesus foi obediente e tornou-se o autor da salvação e foi nomeado sumo sacerdote. O Filho do Homem, Deus tornou autor da salvação e tornou o sumo sacerdote. Para nós, filhos de Deus, há uma glória a ser revelada. Há coisas extraordinárias que não vemos, que não ouvimos, como diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Seja obediente, mesmo quando você sofre. Aplique-se à leitura da palavra de Deus, à oração, busque conhecer mais e mais o Senhor, aprenda e pratique na sua vida, dia a dia. Seja um servo fiel, vale a pena. Outra proposição é o sofrimento de Cristo o tornou sumo sacerdote, verso 10. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Pela obediência e, consequentemente, como consequência, o seu aperfeiçoamento. Jesus se tornou autor da salvação e foi nomeado sumo sacerdote. No Antigo Testamento, Deus escolheu Arão para ser sumo sacerdote. No dia que Arão fazia expiação de pecados do povo ou de uma pessoa, primeiro ele fazia expiação dos seus próprios pecados. Para isso, Arão oferecia um animal em sacrifício. E nesse exercício do sacerdócio, havia sucessão, uma sucessão hereditária. Jesus Cristo foi proclamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é relatado em Gênesis, no capítulo 14, versos 18 a 20. A nomeação, portanto, de Jesus é divina, assim como foi a de Arão. A ordem de Melquisedeque não é de sucessão hereditária. A ordem de Arão era de sucessão hereditária. Para ser consagrado nesta ordem, somente poderia ser feito por Deus, e somente Jesus pertenceu a ela. Nós, crentes em Cristo Jesus, também fomos consagrados sacerdotes. Veja o que diz 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Fomos nomeados por Deus em Cristo, para agir em nome de Cristo, em nome de Deus, e agir em favor dos homens para com Deus, para condoer-se dos que sofrem. Nós nos identificamos com os pecadores e com os que sofrem por causa das fraquezas nossas e das fraquezas deles. Somos pecadores, somos fracos. A diferença entre nós e os ímpios é que Cristo é a nossa força. Você está sofrendo? Romanos 8:35 e 8, verso 35 e 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero concluir esta meditação dizendo que todos nós passamos por sofrimento neste mundo. O sofrimento nos fortalece. Jesus Cristo sofreu e nós também sofremos. O sofrimento nos ensina. O sofrimento nos aperfeiçoa, nos torna mais fortes, mais determinados, resilientes. O sofrimento produz transformação nas nossas vidas para superar a dor e as situações difíceis. Nós nos identificamos com os que sofrem porque não somos diferentes deles. Hebreus 4, capítulo 4, versos 15 e 16 diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Nós podemos nos achegar livremente até o trono da graça para recebermos a misericórdia e acharmos graça diante de Deus. Sabemos que em Romanos 8:35 diz que nada nos separará do amor de Cristo, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Jesus Cristo venceu. Nós também somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e nos ama, como diz em Romanos 8, capítulo 8, verso 37. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida e também que nós tenhamos um dia do Senhor abençoado, uma semana abençoada. Chegamos ao final desse culto, vamos impetrar agora a bênção apostólica. Baixe sua cabeça e ore junto comigo. Eterno Deus, bondoso Pai Celestial, agradecemos pela Tua palavra, pedimos que ela permaneça nos nossos corações e que nós possamos aplicá-la no dia a dia das nossas vidas. Abençoa todos os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, abençoa aqueles que estão na luta contra o Covid-19, os enfermeiros, médicos, garis, pessoas que trabalham nos cemitérios, que trabalham nos hospitais, aqueles que transportam o alimento, que transportam os produtos farmacêuticos, hospitalares, que a graça do Senhor atinja a todos aqueles que carecem da Tua graça e da Tua misericórdia. Abençoa os nossos irmãos da Igreja Batista Mandacaru, abençoa a cada um de nós, ó Pai, neste dia. Louvamos o Teu nome e fazemos isso no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a misericórdia do Deus Filho, as consolações do Deus Espírito Santo, esteja com todos os irmãos da Igreja Batista Mandacaru e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus te proteja do Covid-19. Forte abraço.